Olá pessoal, tudo bem? Sou o Major Fujita, o especialista em Mindset, em técnicas de memorização, o cara que vai deixar vocês com uma mente de aço. Então, quero lembrar você de uma coisa. Não adianta você ter os melhores professores, os melhores livros e estudar pra caramba e você não conseguir fazer a recuperação desse conhecimento na hora da sua prova, né? Lembrando que você vai para a prova só com o que você tem guardado na sua memória, né? Então, nós vamos fazer, a partir deste vídeo, uma série de trabalhos para facilitar as técnicas de memorização, para você memorizar com mais facilidade as matérias. Nós vamos trabalhar a parte de Mindset, para não te dar um branco na hora de você fazer a prova, como você otimizar os seus estudos, isto é, você no mesmo tempo você conseguir assimilar uma quantidade maior de informações na sua mente. E uma coisa importantíssima, como você faz a recuperação dessa memória. Não adianta você saber o livro de história inteiro se você não lembra daquele detalhe na hora de você fazer a prova de história, tá? Então vamos aqui começar pela mente, tá? Então, o nosso cérebro, né, essa coisa aqui que fica dentro da nossa caixa craniana, ele tem em torno de 1,2 kg até 1,8 kg, né, os que têm a cabeça um pouquinho maior. E o seu cérebro, ele responde ali por 2, 3, até 5% do seu peso corporal. Só que ele consome mais de 20% da energia do seu corpo para funcionar, né? Então, ele fisiologicamente ele tem uma responsabilidade pequena, né, em relação ao seu corpo, em termos de tamanho e peso. Só que em termos de energia, de gasto energético, ele corresponde a 20%, né? E o que isso implica? Então vamos lá, vamos entender o funcionamento desse cérebro. Então o cérebro ele é um mecanismo biológico que está aqui dentro, né? Funciona através da sua fisiologia, tá? E o cérebro ele é igual para todo mundo, tá? Da mesma forma que nós temos 10 dedos, né? 5 dedos em cada mão direita, mão esquerda, o cérebro também tem hemisfério direito, hemisfério esquerdo, tá? Tem a parte inferior do cérebro, superior, e são detalhes que para vocês agora não são tão relevantes. O que interessa é o seguinte, o cérebro é igual para todo mundo, tá? Só que como se fosse um computador, todo mundo tem o mesmo computador na sua cabeça, tá? Só que esse computador, se ele tiver só a parte física, ele não funciona. Você precisa instalar o Windows, precisa instalar o Linux, precisa instalar alguns programas, né? Se você quer fazer uma planilha, você tem que instalar um Excel, ou então instalar uma planilha do OpenOffice, e por aí vai. Então assim é nosso cérebro, ele está aqui, só que ele está vazio. Quando nós somos pequenos, vamos crescendo, nós vamos aprendendo as coisas, a parte psicomotora, e nós vamos instalando programas nesse cérebro. Quanto mais programas e melhores programas instalados no seu cérebro, né, na sua mente, digamos assim, que é a parte que funciona, melhor vai ser o seu rendimento, né? Então, se eu treino tênis, por exemplo, quanto mais eu treino, mais eu instalo softwares melhores sobre tênis, como eu dou um saque, como eu faço uma rebatida, o ângulo da mão, e vou melhorando minha performance no tênis, tá? Então tem a ver com a parte neuromuscular, lógico, mas muito a ver com o cérebro, tá? E sabendo dessa informação, então vamos lá, o cérebro é o hardware, a parte física, e a mente é o software, né? É o que roda para você aprender. E eu falei para vocês que esse cérebro, juntamente com esse software rodando, né, ele corresponde a 20% do seu gasto energético. Daí a gente já tira uma sacada, tá? Você faz curso pela manhã, vai pela escola pela manhã, ou você vai abrir ali o seu Elite 1000 para estudar 3 aulas pela manhã. E aí você acorda, toma um copo d'água e vai estudar. A sua glicose, pergunto para você, você acha que sua glicose está alta ou está baixa? Né? Sendo que você dormiu em torno de 8, 7 ou 6 horas, seu corpo fez uma recomposição de vários mecanismos aí, gastou energia, então quando você acorda a sua glicose, já vou te adiantar, está em baixa. Você toma um copo d'água, que não repôs glicose nenhuma, e você vai estudar. E aí seu cérebro vai precisar de energia para fazer esse processo e não tem, né?
Porque além de você pensar, você tem que respirar, seu coração tem que bater, seu músculo tem que mexer, seu processo digestivo continua e tudo isso gasta energia do seu corpo, né? Principalmente a glicose que está na sua corrente sanguínea, então é glicose de emprego imediato, tá? Por isso que quando você corre, joga um futebol ou nada, você se sente cansado e você toma alguma coisa para recuperar. Normalmente um Gatorade que tem algumas calorias e tal, alguma coisa que recomponha rápido a sua energia. E no estudo é a mesma coisa. Então se você for entrar numa batida de papirar 4 horas seguidas, né, como o Thiago Henrique fala, vamos papirar até o olho sangrar, né, você tem que ter umas pausas para fazer algum descanso e fazer uma recomposição energética, senão o seu rendimento ele tende a cair. E para vocês sempre lembrarem, sempre terem isso em mente, né, a mente de aço, sempre tenham isso em mente. A minha missão aqui é fazer você estudar, tá, e entrar mais coisa na sua cabeça e você ter uma otimização dos seus estudos, né? Então por isso que eu estou falando dessa parte de alimentação, né? Então você vai estudar, cara, tem que tomar um café da manhã, eu vou estudar pela manhã, tem que tomar um café da manhã, tem que comer algum carboidrato, alguma energia que ela rapidamente vá para a sua corrente sanguínea e você tenha essa energia à disposição para poder aumentar o seu rendimento. Dados, tá? Isso lembrando a vocês, eu sou psicólogo, tá? Tenho mestrado em psicologia, estou fazendo doutorado, tenho especialização em neurociência, tenho formação em programação neurolinguística e hipnoterapia. Então, sobre mente, eu sei e posso passar isso para vocês. Então, falando aqui sobre o que pesquisas indicam, que se você entrar para estudar e não tiver com uma glicose ideal rodando na sua corrente sanguínea, seu rendimento já cai para 40%. Então, caramba, você vai estudar matemática e aí você está lá fazendo os exercícios. Se seu rendimento fosse 100% no ideal, cara, você já perdeu 40% só por não ter tomado um café da manhã legal. Bom, então a gente tem que pensar nisso aí, tá? Bom, Jó, o que ajuda aí a gente ter uma glicose rápida? Pô, carboidrato, pão, um biscoito. Quando o pessoal vai fazer simulado, normalmente eu falo o seguinte: leva alguma coisa que leve um açúcar rápido para sua corrente sanguínea, né? Porque não dá tempo de você recuperar. Aí muita gente leva chocolate. Cara, chocolate tem muita gordura. Ele traz energia? Traz. Mas essa energia ela vai demorar para ser quebrada para entrar na sua corrente sanguínea. Ele tem açúcar, mas a maior parte é gordura. Então ele demora para você ter acesso àquela energia do chocolate, tá? Então, por que corredor, quando está na maratona, eles levam um saquinho de carboidrato em gel? Porque o cara põe aquilo na boca, quase que instantâneo, ele já está tendo os efeitos daquele carboidrato em gel, tá? É caldo de cana, o pessoal costuma tomar para fazer a reposição energética rápida, o Gatorade também faz. Então o pessoal vai fazer prova, o que eu falo? Leva Gatorade e normalmente leva balamentos, ou rapadura, mas tem gente que não gosta de rapadura. Balamentos é aquela bala que você vai mastigando, você sente o açúcar na sua língua, aquelas pedrinhas de açúcar, e você vai, né, consumindo aquilo, e a glicose vai subindo rapidamente. Tanto que para quem é diabético, balamentos é um veneno, porque rapidamente o pico de insulina, o pico de glicose sobe, né, nesse camarada. Então, vamos lá, primeiro aspecto é a alimentação. Então, vou entrar para estudar, eu tenho que estar bem alimentado, senão meu rendimento vai cair, tá? Outra coisa que a gente tem que entender sobre o cérebro, tá? Dentro do cérebro, o que faz a gente guardar informação são os neurônios, tá? O neurônio, ele tem um núcleo do neurônio e ele tem uma ramificação. No final dessa ramificação, ele tem vários, digamos assim, rabichos, tá? Esses rabichos, esse final do neurônio que liga no outro neurônio. Então é como se fosse esse camuflado aqui, né? Vários neurônios, um neurônio mais escuro, um neurônio aqui um pouquinho mais claro e um vai se ligando no outro, tá? Isso são as conexões sinápticas. O que guarda a informação é o núcleo do neurônio, tá? O axônio ele leva a informação e o dendrítio é o que liga ao outro neurônio. E para fazer uma ligação do final de um neurônio com o outro, tem um espaço aqui, e essas são as conexões sinápticas, e tem algo que ajuda a passar essa informação, que são os neurotransmissores, tá? Por que eu estou falando isso para você?
Então, o cérebro, né, tá aqui dentro da minha cabeça, ele é envolvido por uma membrana e essa membrana tem líquor, né? Então, a pessoa quando cai de moto, racha a cabeça, tem um traumatismo craniano, normalmente sai um líquido, que não é sangue. Tá? Vai sair o sangue por causa dos vasos, mas do cérebro sai um líquido transparente. Tá? Aí, para você não esquecer, eu vou chamar de suco de cérebro. Então, dentro do cérebro tem um suco de cérebro. E é o seguinte, quanto mais rico em neurotransmissores, glicose, estiver esse suco de cérebro, mais fáceis são as conexões sinápticas. Então, se você tiver com a glicose baixa, essa conexão sináptica já não vai ser tão eficiente. Tá? É a mesma coisa que você está com o seu fone de ouvido e o cabo está rompido. Aí quando você mexe no cabo, o som fica bom. Quando o cabo está meio desconectado, o som fica baixo. Você mexe nele, o som fica bom. Então, se você está com a sua glicose em baixa, esse cabo não está conectado legal. Então, o teu som sempre vai estar pela metade do rendimento. Aí acho que você entendeu. Né? E uma outra concepção também é o nosso estado de humor. Tá? Então, quando você está estressado, o cérebro libera algumas coisas para vencer esse estresse, tá? Que não facilitam a sua aquisição de informação. Tá? Ele facilita outras coisas. Um exemplo, a adrenalina na corrente sanguínea, ela te dá mais potência muscular, te deixa mais alerta, mas ela tira capacidade cerebral para você fazer outras coisas, ter uma resposta imediata face a um perigo. Né? Não para você estudar, para pirar e memorizar ali um capítulo de história. Né? E partindo disso, eu falei sobre estresse e tal, então aí eu entro com a atividade física. A atividade física é importantíssima. Para você fazer a limpeza no seu cérebro, porque você está colocando endorfinas na sua corrente sanguínea. São, digamos assim, hormônios que te trazem uma sensação boa. Tá? Serotonina é um deles, tá? A dopamina é outro deles, né? O que facilita as conexões cerebrais. E quando você está down, quando você está para baixo, de mau humor, essa conexão cerebral ela fica afetada. Então você pode ver que as pessoas quando estão em um estado de estresse muito grande, elas não conseguem raciocinar direito. Né? Então é mais ou menos isso que acontece com vocês. Tá? E junto com essa atividade física eu também coloco a parte de lazer. Né? Você tem um lazer, tal, ele faz essa oxigenação cerebral. Aí o aluno vai falar assim, pô, mas já falou para eu ter lazer. Aí eu vou todo dia no cinema, eu vou todo dia ficar aí na praça de bobeira. Não, camarada. Você tem que ter um momento de lazer no seu dia, tá? Pode ser meia hora, pode ser uma hora, mas não precisa ocupar o seu dia inteiro não, senão daqui a pouco você vai usar isso de desculpa para não estudar, né? E o descanso, tá? O descanso é importantíssimo, porque a consolidação da memória, ela é feita no período da noite, tá? Quem já assistiu aquele filme Divertidamente, que é um desenhinho, né? Tem as emoções ali, e as emoções no período da noite, que a menininha dorme, eles pegam as bolinhas das memórias e colocam nos canais. Né? É exatamente isso que acontece com o seu cérebro. Tá? Você, quando dorme, há uma limpeza das informações que não são necessárias, tá? E há uma consolidação das memórias mais importantes. E as memórias se consolidam de maneira mais importante conforme você prestou atenção na sua aula e a importância que a sua mente deu para aquilo. Tá? Por isso que o Mente de Aço ele é importante. Que eu vou ensinar a vocês como você jogar uma carga de importância nisso, não que não seja importante, que uma coisa não seja importante, outra não seja, mas jogar uma carga na sua mente, que isso é importante e ela vai favorecer essa assimilação. E tem umas técnicas para isso, tá? Técnicas visuais, sinestésicas, que a gente dá esse comando para a mente, opa, isso é importante, e você vai estudar. E na real, tudo que vocês vão estudar é importante porque vocês vão usar na hora da prova. Tá? E à noite o cérebro faz essa limpeza e faz a consolidação das memórias. Tá? Então eu já falei, anote isso que eu estou falando para você. Eu já falei 3 coisas importantíssimas. É a tríade do bom desempenho no estudo. Tá? Qual é a tríade? Alimentação adequada. A segunda é atividade física / lazer. E a terceira é o sono e o descanso. Então, o bom desempenho nos estudos, o sucesso nos estudos, depende dessa tríade. Tá? Ah, mas Major, eu gosto de estudar durante a noite e dormir durante o dia. Né? Tem alguns de vocês que já concluíram o 3º ano
e aí estão fazendo uma rotina de estudo própria. Quem ainda está na escola tem que seguir a rotina escolar, tem que acordar de manhã, ir para a escola, sobra o tempo da tarde para estudar a matéria do concurso, sobe a parte da noite, mas tem uns que não estão mais frequentando a escola e ele acha que rende melhor à noite. Ok, mas olha só, 1 hora você vai ter que dormir. Você não pode ficar em estado de vigília, tá? Na academia a gente é muito testado nisso, prova aspirante mega, 3 dias sem comer e sem dormir direito. A partir do 3º dia, né, quando a gente é aluno, a gente já começa a ter delírios, a não pensar direito, né? E isso é a nossa combatividade, né, sobre o estresse físico prolongado, como é que a gente reage a isso. Né? E isso é testado na prova aspirante mega. O instrutor sabe que o rendimento do aluno, de uma noite para outra, já vai cair muito. E a gente fica até mais atento contra essa parte de segurança. Então você vai ter que dormir, não tem jeito. Você vai ter que ter esse seu período de descanso, tá? Menos que 6 horas você está prejudicando a sua aquisição mental, então não adianta nada você virar 3 dias seguidos e dormir nesse intervalo de um dia para o outro 2 horas, porque a partir do 2º dia você está papirando do 100% que você papirou. Cara, de cadeira, uns 60% você já está jogando fora, porque você não está em condições de fazer essa retenção de memória. Tá? E o que vai interessar no final das contas é o que está guardado na sua cabeça e o que você consegue lembrar. Tá? Aí vamos falar sobre memória. Tá? Vou resumir aqui, não vou ficar dando uma aula de psicologia da memória e por aí vai. Então, 3 coisas que eu considero básicas e importantes para você fazer essa aquisição de memória. 1. Tá? Quando você presta atenção em alguma coisa para você guardar, você tem que estar com a atenção voltada para aquilo. Então, se o professor está explicando na sala, você está mexendo no celular, está fazendo desenho nada a ver no seu caderno, você não está prestando atenção. Como é que você vai reter informação, meu amigo, se você não está prestando atenção? Né, meu amigo, minha amiga, meus alunos? Como? Não tem como. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês disso. Então, lembra de como foi sua escovação de dente ontem de manhã. Ah, tá, não, mas eu abri a porta, passei a pasta e escovei. Tá, mas você lembra dos detalhes? Comecei a escovar pelo lado direito, comecei a escovar pelo lado esquerdo, escovei em cima, depois escovei embaixo. Você não lembra. Você não lembra, simplesmente você não lembra. Por quê? Todo dia você escova os dentes. É quase que uma ação mecânica. Né? Você vai lá, passa, tal, e você está escovando os dentes, você está pensando em outra coisa. Você não está prestando atenção em escovar os dentes porque é um ato mecânico. Quando você dorme de um dia para o outro, se você parar, se você escovar os dentes 8 horas da manhã, às 10 horas eu falar, para agora, e lembra como você escovou o dente? Você vai parar, você vai se concentrar e você vai lembrar, e talvez lembre até de algum detalhe. Ah, eu deixei o espelho um pouquinho meio aberto hoje de manhã, eu não fechei ele todo. Na hora que eu estava escovando, e até minha imagem estava meio de lado, você vai lembrar de algum detalhe. No outro dia você não lembra mais, porque o cérebro interpreta como o quê? Você escova o dente todos os dias. Cara, é importante saber como foram os detalhes da sua escovação? Não é, a não ser que você queira fazer uma odontologia, goste muito disso. Então você não presta atenção nesses detalhes. E aí o que acontece? De noite, a sua memória joga fora essa parte, que é a memória de curta duração. Então a memória de curta duração ela dura até um dia, de segundos até um dia. Como assim de segundos? Vou decorar um número, 9995782. Aí você pede o número, né, para aquele contatinho. O contatinho te dá, você 99752. Aí você vai e anota, daqui 30 segundos você não lembra mais. Você ficou repetindo para você jogar no papel. Memória de curta duração. Algumas coisas que interessam um pouquinho mais, dura até um dia. Só que se o seu cérebro interpretar que aquilo não é importante, quando você dormir, no outro dia você já não lembrou mais. Tá? E é isso que eu estou falando sobre ensinar você a jogar o sinal para o seu cérebro de que aquela matéria é importante, o seu cérebro fazer essa aquisição. Tá? Um outro detalhe importante é... Por que o cérebro faz isso? Olha só, o nosso cérebro ele é o computador mais poderoso do mundo. Tá? Então, o Deep Blue, que é um dos computadores mais insanos de xadrez, né, para ganhar do Kasparov, que era um campeão de xadrez mundial, cara, eles programaram esse computador durante 10 anos. E o computador sabia fazer milhões de jogadas em segundos.
tá? Então o computador jogava, o Kasparov olhava, tal, pau, aí o computador, tchum, imediatamente. Então, chegou uma hora que o Deep Blue começou a ganhar do Kasparov, mas por quê? Pela velocidade de processamento cerebral, tá? As informações de milhões de coisas, tá? Ela é melhor consolidada na mente humana do que no computador. Só que a gente consegue acessar partes dessas informações por vez, né? Então seria o nosso HD, né? E nossa memória de trabalho. Então, comparando com o computador, nossa memória de trabalho é muito pequena. Então, quando eu falo 8 números, 9957882, eu consigo gravar e escrever, mas eu não consigo memorizar, sei lá, 50 números numa sequência. É difícil. Mas eu memorizo informações importantíssimas. Memorizo informações que eu tinha quando era pequeno, que eu lembro quando eu tinha 3 anos, que eu ganhei uma bicicletinha. Né? Eu lembro quando eu tinha 5 anos que minha avó fez um bolo gostoso ali no meu aniversário, um bolo de morango que eu gostava. Eu lembro dessas coisas. 30 e tantos anos atrás, como é que eu não... Né? Como é que eu não lembro a coisa que eu estudei ontem? Porque tem isso, carga emocional e importância. Né? Então a nossa memória de trabalho, ela é pequena. E o nosso HD ele tem capacidade infinita, até agora não conseguiram medir. Tá? E é aí que tá. Como é que eu faço o cérebro gravar o que interessa e como eu faço para acessar essa informação depois? Porque tem muitas vezes que você está estudando, você está lá, pô, cara, eu vi essa matéria, mas eu não lembro. E aí você acabou a sua sequência de exercícios. E aí você foi tomar banho e tal. Lembrei. Mas lembrou na hora errada. E aí você não fez a aquisição daquela memória, né, a recuperação daquela memória, na hora que você queria. E esse é o pulo do gato de quem é fera em concurso e passa ali na prova que ele quer. Por quê? Ele sabe o conteúdo, né? Primeiro que ele soube estudar, né? Ele soube fazer o cérebro entender que a matéria é importante, o cérebro, guardou aquela informação. Tá? E aí, na hora que ele precisou, ele conseguiu recuperar esse conteúdo. Não foi depois que acabou a prova. Tá? E outra, né? A prova é um sanhaço, principalmente a prova do Enem. Sei lá, são 80 e poucas questões, de tudo quanto é coisa você está fazendo a prova. Quando você está concentrado no português, você tem que lembrar do português. Né? Aí você acabou o português, acabou a matemática e foi para a prova de história. Aí você está na prova de história, você lembra da questão de português. Aí caramba, você vai parar o raciocínio da questão de história para voltar e fazer português, ou você vai continuar o raciocínio de história. Aí daqui a pouco você esqueceu aquela questão que você lembrou. Que sanhaço, né? E aí tem gente que fica nessa, tá fazendo história, lembrei da questão de português, aí volta, vai fazer. Aí volta e tem que ler de novo o enunciado de história para continuar. Caramba, você perde tempo de prova, porque o cálculo do Enem ali é menos de 3 minutos por questão. Entre você ler o enunciado, ler as alternativas, pensar e marcar. Né? Então, você tem que olhar e a memória, né? A memória daquela matéria tem que vir na hora na sua cabeça. Né? E para isso, tem treinos para você fazer isso de maneira mais rápida. Pessoal, então por hoje tá bom, que eu passei um monte de informação para vocês, senão a memória já não guarda mais, né? Essa tríade dos estudos eu desenvolvi lendo um monte de livro. Então, por exemplo, o livro Semente da Vitória, do Nuno Cobra, que foi o treinador do Ayrton Senna, ele fala sobre essa importância do descanso e da atividade física. Né? O Ayrton Senna estudava o traçado das pistas, fazia sua preparação física, fazia sua preparação mental. O Ayrton Senna tinha mente de aço, por isso que ele era um campeão que ele foi. Entenderam? E li livro Mindset, vários livros de psicologia, o que eu aprendi na faculdade, o que eu aprendi no mestrado, o que eu aprendi no doutorado, o que eu aprendi na especialização em neurociência, o que eu aprendi na especialização em PNL, e a gente vai, ministro aula já há um tempo para o pessoal pré-militar, né? Passei um monte de concurso, então a gente vai depurando essas técnicas. Eu acho que 3 coisas são importantes. Né? A tríade do estudo, a tríade do bom desempenho. Alimentação adequada. Tá? Eu vou estudar, não adianta me entupir de chocolate, que eu não vou usar aquela energia naquela hora. E eu preciso dela, então eu preciso de carboidratos de rápida absorção antes de eu estudar. Tá? Aí, vamos lá. Atividade física e lazer. Preciso colocar endorfinas na minha corrente sanguínea para melhorar a qualidade de suco de cérebro. É isso? Estou fazendo uma corridinha, jogando uma bola. Atividade física, não estou falando treinar, musculação. Não, faz uma coisa que você goste. Beleza. Um lazer.
tem que espairecer, pô, eu gosto de ir na praça ver os passarinhos, vai lá. Gosto de passear com meu cachorrinho, vai lá. Gosto de ver minha namorada, vai lá. Faz alguma coisa, de preferência ao ar livre, para você modificar o ambiente e mudar os estímulos cerebrais, que isso vai te ajudar. E descanso, tem que descansar, não tem jeito, tem que recuperar a máquina para ela poder trabalhar melhor, tá? Um forte abraço, tô junto com vocês, aguardem as próximas aulas. Mente de aço, vamos, tamo junto.